A Scania em 1969 lançou um motor que ia fazer história da marca, que era o motor V8 da Scania. Em 1969 a Scania lançou um caminhão que chamava 140 e ele vinha com um motor V8 de 14,2 litros, que é esse aqui da foto, ó. Ele está pintado em verde. Era um motor que revolucionou na época, né? Então, a partir dos anos 70, os caminhões da Scania vinham com esse motor V8. Foi um sucesso na Europa. Aqui no Brasil, ele também chegou nos anos 70, lá por 74, 75, eu não sei muito bem de cabeça. Também no modelo 140. Diferença do nosso 140 aqui do Brasil para o europeu era mais na parte de suspensão. O nosso chamava LK, o Scania deles chamavam LB, LBS, e o nosso LK, LKS. A diferença era B e K. Mas o motor, esse aqui era o mesmo, tanto no europeu quanto no brasileiro. Ele tinha 350 cavalos. Se for pensar para um motor de 14 litros, hoje não é nada, né, 350 cavalos. Mas na época, lá nos anos 70, era o que tinha de melhor no mundo. Era talvez o motor mais potente do mundo no seu lançamento. Se eu não estou enganado, ele era o mais potente do mundo no seu lançamento. 350 cavalos. Era um motor bem simples, 2 válvulas por cilindro, cabeçotes individuais, né? Camisas úmidas, V8 de 90 graus, né? As duas bancadas do V do motor tinha 90 graus entre uma e outra. Aqui no meio é onde posicionava a bomba injetora, era uma bomba injetora em linha, com 8 bicos da Bosch. Também cabia o compressor de ar aqui no meio, né? Então tinha bastante espaço aqui no meio do motor para alojar bastante coisa. Detalhe para o filtro de óleo, também ficava ali no meio. Então a engenharia ocupou muito bem aquele espaço que sobra entre os V, dos motores em V, né? A Scania não foi diferente, ocupou bem esse espaço, né? Detalhe aqui para a mangueira tubulação do compressor de ar, né? A serpentina, né? Para separar impurezas, água, enfim. Detalhe para os escapes, né? Era duplo, né? De cada lado, então era 4 bancas de escapamento que juntava lá atrás na turbina. Tem uma foto que mostra melhor o escapamento. Esse motor está com essa hélice modificada. Detalhe aqui para o acoplamento viscoso, né? Nos anos 70 não tinha nada disso, né? Era parafusado direto na polia, né? Então essa hélice ela foi trocada deste motor da foto. Então você pode estar vendo, mas essa hélice é moderna, é verdade, é moderna. Mas ela foi modificada no motor antigo, né? Na época era aquela hélice parafusada direto na polia, não tinha nada desses acoplamentos viscosos. Que é um gel, né? Uma gelatina que tem aqui dentro, né? Vamos ver então uma outra foto. Tá aqui uma foto sem as tampas de válvulas, né? Detalhe, né? Para as duas válvulas, essa é de escapamento, essa é de admissão. Não, desculpa, essa é de escapamento, essa é de admissão. Escapamento, admissão. Escapamento, admissão. Todos os cilindros. É motor varietado, então aqui estão as varetas, né? Não dá para ver, mas está aqui. Os alojamentos delas são aqui atrás. Essas mangueiras aqui são os retornos, né, da linha de diesel. A entrada é aqui no injetor, detalhe para o injetor entrando no centro, né? Aqui é o retorno, o outro injetor, retorno, o outro injetor, retorno, e lá o outro injetor, e aí retorna lá para a bomba injetora, e do outro lado é exatamente do mesmo jeito. Detalhe para as duas bancadas de escapamento também. Vamos pensar aqui que é cilindro 1 e 2, cilindro 3 e 4. Do outro lado a mesma coisa. Cada dois tem sua bancada de escapamento que se unem lá atrás no turbo. Aqui uma foto dos escapamentos se unindo no turbo lá atrás. Então, ó, 1 e 2, 3 e 4 vem aqui e entra de um lado. E do outro lado a mesma coisa. Então são 4 dutos entrando no turbo. Era um turbo bem grande, né? Nos anos 70 as turbinas ainda não eram tão evoluídas como é hoje. Então eram turbos bem grandes, né? Sem válvulas, sem nada. Então tá aqui, ele entrava direto no coletor de admissão. Esse aqui é o coletor de admissão. Tinha uma ligação entre os dois aqui. E o turbo entrava aqui bem no meio, aqui, um pouquinho para a direita aqui. Então, aqui é um detalhe para a haste do acelerador. Ele tem uma ligação lá na bomba injetora que fica lá no centro.
Aqui ele está sem embreagem, dá para a gente ver o volante do motor, né? Deixa eu ver uma outra foto. Tá aqui uma foto de um cabeçote retirado. Como ele era cabeçotes individuais, você poderia trocar somente um ou reparar somente um. Então tá aqui uma foto de um deles retirado, era 2 válvulas por cilindro, uma válvula de admissão, uma de escapamento. A de admissão é sempre um pouquinho maior que a de escapamento. O orifício onde vem a ponta do bico injetor aqui, bem ao centro. 8 parafusos, né? Tá aqui os parafusos que fixam ele ao bloco. Esses tubos, os orifícios maiores aqui, era a entrada de água, né, do cabeçote. Cabeçotes individuais tinham que ter suas entradas, né. A saída era por outro lado, eu vou mostrar em outra foto. E esses menores aqui eram os de óleo, entrada de óleo e saída de óleo, retorno de óleo, né. E esses orifícios maiores aqui, mais largos, eram onde passavam as varetas do comando de válvulas, né. O comando ficava lá embaixo, tinha os tuchos, as varetas, e subia lá em cima nos balancins. Então era uma vareta de escapamento e uma de admissão. 2 varetas, duas válvulas. 2 balancins e tinha um pequeno eixo lá em cima, como a gente viu na foto passada. Um balancim, outro balancim, e ele era fixo aqui. Um motor bem simples, né? Robusto. É assim que era antigamente, né? Simplicidade e robustez acima de tudo. Esses aqui eram motores série 0, série 1 e série 2, eram exatamente dessa forma. O que a gente está vendo aqui, você podia falar, era o motor do 140, do 141 e do 142 da primeira fase, né, vamos dizer assim. O 140 tinha 350 cavalos, o 141 já tinha 375 e o 142 tinha 388 cavalos. Se o motor era o mesmo, então o que mudou para gerar essa potência maior? Pressão de injeção e bicos injetores. A diferença era na pressão da injeção, né? A bomba injetora ela era calibrada para gerar uma maior pressão. E os bicos injetores também eram específicos para aquela pressão maior. Então a diferença era só na linha, né, de diesel, que era mais pressurizada, né? E no 142, o 140 era dos anos 70 e o 141 também dos anos 70. O 141 ele acabou lá no final dos anos 70. No começo dos anos 80 chegou o 142. E em 85 foi o ano que a Scania introduziu o intercooler na série 2, né? Só que em 85 a Scania só colocou o intercooler no 112 aqui no Brasil. O 142 ficou sem o intercooler em 85. O intercooler só veio em 87 no 142. A Scania demorou 2 anos para colocar intercooler no V8 aqui no Brasil. Fora do Brasil era diferente. Aqui no Brasil só em 87 veio o 142 com intercooler. O intercooler, aqui está uma foto de um 112 com intercooler, mas o intercooler do 142 era igualzinho. Então o ar frio entrava no intercooler, o ar quente, desculpa, entrava no intercooler, resfriava e vinha para a admissão do motor. E então o 142 fase 2 com intercooler, ele tinha 400 cavalos e ele recebia a série especial S, né? Super Advanced. Então era 142 HS. O 142H não tinha intercooler, era 388 cavalos. 142 HS tinha intercooler e saltava para 400 cavalos. E a última série 2 vinha com 142 HW, com 410 cavalos. O que mudava do 400 para 410 também era só regulagem de bomba e bico. Então tá aí a ilustração do intercooler, ficava na frente do radiador lá da Scania. Tinha o escrito intercooler na grade, né, dos caminhões Scania, e na lateral, na porta, num adesivo. O série 2, na porta do caminhão, estava escrito intercooler nas faixas decorativas do caminhão. Aqui está um série 3. De cara, você já vê que o escapamento do série 3 é diferente. Em vez de ter aquelas 2 bancadas de cada lado, é uma bancada de escapamento de cada lado. Então todos os cilindros têm
saem, né, num único escapamento que se liga lá no turbo. Do outro lado a mesma coisa. Os cabeçotes são exatamente iguais às outras séries, os bicos e tal. O que muda aqui é o coletor de admissão. Reparem que do turbo não entra direto, né, no coletor aqui como era nas séries anteriores. Na série 3 ele pula aqui por cima e vai lá no intercooler. Esse aqui não é um motor de caminhão, é um estacionário. Então ele está entrando aqui no intercooler e do intercooler já está vindo aqui na admissão. Mas deixa eu pegar uma foto de um de caminhão. Aqui, ó. De caminhão ele vem aqui e aqui tem uma tubulação que desce lá embaixo no intercooler e outra que retorna aqui na admissão. Esse aqui é o outro coletor de admissão do outro lado. Apesar dele entrar só de um lado, ele pressuriza os dois lados. Detalhe para o Série 3 que tem somente um escapamento, né? Uma bancada de escapamento. Diferença do Série 3 para as outras séries. De novo, pressão de injeção. Uma bomba injetora, maior pressão de injeção. Bicos injetores calibrados para uma maior pressão de injeção. E o Série 3 ele ganhava uma melhoria nos cabeçotes. Enquanto as séries anteriores eram os mesmos cabeçotes, no Série 3 ele ganhou uma melhoria nos cabeçotes. Eram cabeçotes agora com uma geometria ovalada, né? Não era mais quadrado a saída de escape, a admissão também não era mais quadrada, era mais ovalada. Enfim, ele ganhou uma melhoria de cabeçote. Ele chegava a 450 cavalos aqui no Brasil. Ele estreou no Brasil nos anos 90, lá por 94, o Série 3. Então ele tinha 450 cavalos. Os V8 eles sempre foram os motores mais potentes à venda no Brasil. De qualquer caminhão à venda no Brasil, o Scania V8 sempre foi o mais potente nos anos 70, nos anos 80 e nos anos 90. Então ele tinha essa fama, né, do rei da estrada, né, sempre ser o mais forte perante a concorrência. Mas nos anos 80 mudou muito, né, o Brasil. Enquanto nos anos 70 e anos 80 era muito comum você ver um caminhão V8, né, um Scania V8 no Brasil, o diesel não era tão caro, o caminhoneiro conseguia ter um lucro, mesmo tendo um V8 que gastava mais, ele conseguia, tendo um V8, gerar lucro, então ele podia se dar o luxo de dirigir um V8, isso nos anos 70, anos 80. Quando chegou nos anos 90, a economia deu aquela bagunçada, né? Aquele governo Collor maluco, depois veio o Plano Real, muito imposto, o diesel disparou o preço, enfim, os V8s ficaram inviáveis nos anos 90. Então o 143 meio que virou um mico, né, no mercado. Vendeu muito pouco porque ele gastava muito, se comparado com o 113, né? 113 da Scania mesmo, ele bebia muito mais para render quase a mesma coisa. Lógico que ele tinha maior potência e mais torque. Mas naquela época não existia bitrem. Era tudo LS. Então, o cara, para carregar um LS, ia de 113, 112. Não fazia diferença. Ia subir do mesmo jeito. Então, o cara que escolhia um V8 era um capricho. Ele queria um caminhão mais potente. Ele queria um desempenho melhor. Ele ia puxar o LS do mesmo jeito que o 113 e o 112. Só que ele ia ter um desempenho melhor. Então, o V8 ele era uma opção para um caminhoneiro que queria um desempenho melhor e não para carregar mais peso como é hoje. Hoje um caminhoneiro compra um caminhão mais forte para carregar mais peso, para carregar um bitrem, para carregar um rodotrem. Na época não, nos anos 80, 70, até o comecinho dos 90, quando tinha os V8 da Scania, não, era tudo LS. Então quem optava pelo V8 era para ter desempenho e não para carregar mais peso. Então o que aconteceu nos anos 90? Todo mundo que tinha V8 migrou para o 113, dentro da Scania, vamos pegar como exemplo. Dentro da Scania, todo mundo que tinha V8 pulou para o 113, né, que era um caminhão que carregava o mesmo peso e gastava muito menos. Num mercado onde o diesel estava ficando cada vez mais caro, então os V8s foram deixando de lado. Quem tinha V8 tirava o V8 e colocava o motor de 112, colocava o motor de 113. Então, tem muito Scania 142, 143 rodando hoje com motor de 112 e 113. Porque hoje o diesel só ficou mais caro. Hoje eu nem sei, tá R$3 o diesel, nem sei. Tá um absurdo, né? E hoje o caminhoneiro ele tem que trabalhar 24 horas por dia para ter lucro. Não é igual naquela época que ele podia se dar o luxo de ter um V8, né? Hoje existem V8s rodando no Brasil. Mas também,
são grandes empresários, é para quem não precisa mesmo do caminhão para viver. Então, a história do V8 do Brasil, ela acaba nos anos 90 praticamente, com Série 3. Quando o mercado deu essa reviravolta e meio que inviabilizou o V8 no Brasil. E o que aconteceu com quem tinha V8? Acabou ficando na mão, né? Porque o caminhão dele ficou cada vez mais barato, né? Desvalorizou, porque ninguém mais queria V8. A manutenção de um V8 era mais cara que um 113, um 112, lógico. Ele tinha mais cilindro, era 2 cilindros a mais, tinha mais peça, mais válvula, mais pesado, tudo nele era maior, né? Então era mais caro. E quando ele sumiu do mercado, as peças ficaram escassas, então elas ficaram mais caras, mais difíceis de achar. Então hoje em dia, quem quer ter um V8 é muito complicado no Brasil. Primeiro, pelo preço do combustível, segundo, pelo preço da manutenção, que é muito cara. O que mais que eu posso falar sobre esses motores? Deixa eu ver mais alguma foto aqui. Tá aqui uma foto por cima de um Série 3, detalhe aqui para o coletor indo para o intercooler. A bomba injetora Bosch de 8 cilindros em linha aqui em cima. O compressor do ar aqui. Detalhe para o respiro do motor aqui indo lá para a admissão. Quer dizer, vindo lá, né? Ele está vindo para cá. O alternador ficava aqui em cima também, bem em cima aqui do V do motor, né? Um lugar que também que não tinha nada para colocaram o alternador ali, né? E esse aqui é o Série 4, que nunca vendeu no Brasil. Mas como a gente está falando do 14 litros, né? Existiu essa versão na Europa. Só que como nos anos 90 ele micou no Brasil, né? Ninguém queria mais. Esse aqui não veio para o Brasil. Esse aqui é um Série 4, um 144, né? Uma Scania 144G. É o mesmo motor, só que detalhe, o escapamento dele é um pouquinho diferente. O turbo agora, ele é reto. Nas séries anteriores, 0, 1, 2 e 3, o turbo fica horizontal aqui. Ele fica perpendicular ao motor. Esse agora fica paralelo ao motor, né? As bancadas do motor. Detalhe para a pegada de ar do turbo, agora que é por aqui, não é mais lá por trás, né? Então o Série 4 ele tem umas modificações, ó. Detalhe para a entrada de ar. Ó o turbo, como ele fica paralelo ao motor, as bancadas do motor, né? Em linha com a bomba injetora. Nas outras séries ele fica de lado, né? É uma diferença do Série 4. Como no Série 4 acabou, ou era muito raro os bicudos, né? Então ele ganhou esse desenho diferente. Mas como esse motor nunca vendeu no Brasil, né, ele tinha 530 cavalos, até 530 cavalos. Então ele era um motor bem eficiente, né? Então não dá muito para falar dele. Mas tá aí, né? Os motores V8, DS14 e DSC14. O C é o Série 3 e o DS é o Série 0, 1 e 2. Motores que fazem muito sucesso na Europa, principalmente o Série 3. Scania 143 na Europa, tem muitas rodando até hoje. Tem Scania 143 de 500 cavalos na Europa, essa nunca veio para o Brasil. 470, aqui no Brasil só veio até 450. Era potência única, né? 450. Na Europa tinha 143, 400, 420, 450, 470 e 500 cavalos. Enquanto no Brasil a gente só tinha a opção de 450. Então são caminhões que até hoje muita gente lá gosta de ter, de dirigir. Principalmente o 500. Tem muito fã, né, desse motor na Europa. Muito fã mesmo. Se vocês entrarem na internet e pesquisar, vocês vão ver que esse motor tem uma legião de fãs na Europa. E o seu sucessor, que foi o V8 16 litros, né, 4 válvulas por cilindro, até hoje também é muito bem vendido lá na Europa, tem vendagem muito boa lá. Ele também é importado aqui para o Brasil, só que vende muito pouco mesmo. Eu nem sei por que a Scania importa esse motor aqui para o Brasil, porque as vendas dele é muito, muito baixo. Até hoje aqui no Brasil esses motores V8 ficaram queimados, estão queimados, né? Ninguém quer, até porque a Scania pede muito caro por eles são importados hoje em dia. Ainda consomem mais, né? Afinal de contas, são motor de 16 litros hoje, né? Então, mas tá aí um pouco
da história dos motores V8 da Scania que passaram, né, aqui pelo Brasil e fizeram bastante sucesso nos anos 70, diminuiu um pouquinho nos anos 80 e desapareceu nos anos 90. Então é só isso, pessoal. Até o próximo vídeo.